Boa noite, meu nome é Fabíola. Eu darei início à apresentação do trabalho de Fisiologia Testículos. Características anatômicas, vista global. O testículo é um órgão par, direito e esquerdo, e está localizado numa bolsa musculocutânea chamada escroto. Os testículos têm forma oval, com cerca de 3 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de comprimento. Características anatômicas, testículo seccionado. O testículo é envolto por uma cápsula de natureza conjuntiva chamada túnica albugínea, que é essa partezinha cinza aqui, essa linha cinza. A túnica albugínea envia para o interior dos testículos os septos dos testículos. São essas linhas menores e as mais fininhas. Entre os septos estão os túbulos seminíferos, que é essa parte rosada. São fios longos, finos como cabelos, que se apresentam contorcidos, e é nesse local que os espermatozoides são produzidos. Após a formação do espermatozoide, eles são encaminhados pelos ductos eferentes, que são essas linhas marrom aqui. Eles são encaminhados até o epidídimo, onde ficarão armazenados até serem eliminados na ejaculação. O epidídimo é essa estrutura aqui. Características histológicas. Na figura 1, os túbulos seminíferos são essas formas arredondadas rosadas. Nos espaços entre elas, há tecidos conjuntivos frouxos e células intersticiais. O testículo é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso e modelado, denominada albugínea. A gente pode ver aqui ressaltado por essa linha azul. Na figura 2, as paredes dos túmulos seminíferos são constituídas por várias camadas de célula, cujo conjunto é denominado epitélio seminífero. São essas ressaltadas em vermelho, essas partezinhas aqui. Em rosa é o lúmen dos túbulos e em verde é o espaço intersticial. Mecanismos estimuladores. No homem, o hormônio luteinizante também pode ser chamado de hormônio estimulador das células intersticiais, porque age estimulando essas células odilantes a produzir testosterona. A testosterona e o hormônio gonotróficos atuam junto na ativação de espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Aqui vamos ver os tipos de hormônios liberados. Tem 2 hormônios produzidos pelo adeno hipófise, que são o hipotalamo e o hipófise. Esses grupos neurônios hipotalamo produzem os hormônios de liberação quando estimulados, secretam seus respectivos hormônios no plexo hipotalâmico, adeno hipofisário, que flui para o adeno hipófise, que flui para cá. Os hormônios de liberação ligam-se a receptores da membrana presente em células hipofisárias, que estimula a secreção dos hormônios hipofisários correspondentes, os quais ativam receptores específicos em glândulas endócrinas alvo, estimulando a síntese e secreção de hormônios endócrinos alvos. Ele vem para cá, para o adeno hipófise, e daqui libera os hormônios. Esses são os 2 hormônios liberados. E aqui vamos ver o local de atuação. O local de atuação dos hormônios, ela fica aqui, no adeno hipófise e neurohipófise. O neurohipófise é considerado uma expansão do hipotalamo. O hipotalamo também produz 2 hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético, que são transportados para o neurohipófise, onde são armazenados. O adeno hipófise, neurohipófise, onde são armazenados aqui. O adeno hipófise, ela secreta hormônios a partir da influência da liberação e secreção de hormônios que passam pelo hipotalamo.
que secreta próprios hormônios, que são as proteínas, glicoproteínas e polipeptídeos. O adeno hipófise produz os hormônios tireotróficos, hormônios adenocorticotróficos e o hormônio fólico estimulante. Na função de vista fisiológico, a hipófise é dividida anatomicamente e funcionalmente em duas partes distintas, aqui, ó, duas partes distintas, que são o lobo anterior, que é o adeno-hipófise, e o lobo posterior, que é o neuro-hipófise. A adeno-hipófise, ela possui origem das células hipodermiais, enquanto a neuro-hipófise, ela possui origem nervosa. Bom, no sexo masculino, vimos que o principal hormônio é a testosterona, porém, há como haver os seus derivados, que são os androgênios 5-alfa reduzidos, e também tem o estradiol. E eles são responsáveis pelo desencadeamento e pela manutenção das alterações corporais na puberdade. Os androgênios, eles estimulam o crescimento da laringe, fazendo com que a voz se torne mais grave, que é uma característica muito evidente nos homens. E promovem a síntese de hemoglobina, que a concentração de hemoglobina ela é maior nos homens do que nas mulheres, além do crescimento ósseo. Nessa imagem, a gente pode ver, então, a testosterona, que ela pode derivar o 17-beta-estradiol, e também o 5-alfa-DHT, e deles também vão originando outros hormônios. Aqui a gente tem uma tabela que mostra as ações dos androgênios no homem, que é realmente a função, né? Temos então a determinação do sexo, que algumas ações são crescimento e transformação dos ductos mesonéfricos em epidídimos, ductos deferentes, glândulas seminais e ductos ejaculatórios. Tem também a transformação do seio urogenital na próstata e o desenvolvimento da genitália externa masculina. Na espermatogênese, ocorrem algumas ações, como na puberdade ao término da divisão meiótica, e aí inicia a maturação das espermátides. Após a puberdade, tem a manutenção da espermatogênese. As características sexuais secundárias são aquelas que a gente consegue visualizar. Então, temos o crescimento e manutenção dos órgãos sexuais acessórios, o crescimento do pênis, crescimento dos pelos faciais e axilares, crescimentos corporais. E tem os efeitos anabólicos, que às vezes é utilizado, né, nas indústrias farmacêuticas, para realmente o crescimento dos músculos, sendo em homens ou mulheres, e realmente ao uso da testosterona. Então, os efeitos anabólicos naturais dos homens são a síntese proteica e o crescimento muscular, o crescimento ósseo, crescimento de outros órgãos, incluindo a laringe, e a eritropoiese, que é a produção de eritrócitos. Os gonócitos são as primeiras células germinativas identificadas nos cordões testiculares, principalmente próximos à membrana basal. Morfologicamente, caracterizam-se por apresentar citoplasma claro e núcleo grande. O núcleo é arredondado a ovoide, com cromatina frouxa e apresenta de 1 a 4 nucleolos. As células de Sertoli. As células de Sertoli são elementos somáticos que se localizam próximo à membrana basal dos túbulos semíferos e se comunicam com células adjacentes por junções intercelulares. Também conhecidas como células suporte, são responsáveis pela formação da barreira hemototesticular, que separa o epitélio semífero em compartimento basal e admiluminal. Essas células favorecem o desenvolvimento do processo espermatogênico por fornecer suporte estrutural e aporte nutricional às células germinativas. Atuam também na fagocitose das células em degeneração e de corpos residuais formados durante a espermiação. Além disso, contribui com a liberação dos espermatozoides na luz dos túbulos semíferos e com a secreção de fluidos para a formação do lume tubular, condução dos espermatozoides até o epidídimo e para a maturação espermática. E as células de Leite.
se desenvolve durante a fase fetal e são responsáveis pela secreção de testosterona e, consequentemente, a masculinização do sistema urogenital. Após o nascimento, a produção hormonal por essas células é responsável pelo desenvolvimento da atividade espermatogênica e manutenção da função reprodutiva. As células de Leydig, assim como a célula de Sartori, apresentam um padrão de proliferação própria de cada espécie. Com a maturidade, as células de Leydig adultas diferenciadas cessam a proliferação e passam a constituir uma população de células estáveis. Em caso de morte, as mesmas são substituídas pela proliferação e diferenciação de células troncos mesenquimais. Estarei falando agora sobre os mecanismos intracelulares. Os mecanismos intracelulares é uma ação dos hormônios testiculares, sendo ela uma ação sistêmica. Os hormônios podem atuar em qualquer tipo de célula que contenha um receptor. Para cada tipo de células, temos uma determinada ação. Por exemplo, eu dei o exemplo aí do AMPC e do genético. Vou estar explicando aqui agora sobre o AMPC. É um mecanismo que faz com que as moléculas associam-se a receptores presentes na superfície da célula-alvo. Essa é uma explicaçãozinha da imagem que eu coloquei aí do lado. A interação hormônio-receptor ativa uma proteína G, cuja subunidade se dissocia. Tal subunidade carrega um GDP, que é então substituído por um GTP. A subunidade, assim, ativada, difunde-se no líquido intracelular e termina por ativar uma enzima de membrana, a adenilciclase. Essa, por sua vez, catalisa a transformação de ATP em AMPC. O AMPC pode ter diferentes papéis fisiológicos, a depender da célula em questão. Por exemplo, ele pode ativar enzimas, alterar a permeabilidade celular, produzir contração ou relaxamento muscular e causar a síntese proteica ou a secreção. Agora, no próximo slide, vou estar falando agora sobre patologias associadas aos testículos. Aí você vê um testículo normal. Aí eu vou estar falando sobre a hidrocele. Consiste no acúmulo de líquido entre as lâminas visceral e parietal da túnica vaginal do testículo. E a patologia espermatocele é um cisto no epidídimo de conteúdo espermático ou seroso, respectivamente. A patologia epididimites são afecções de epidídimo que podem se alastrar até os testículos. E a patologia varicocele, que é a dilatação da varicosa das veias do plexo pampiniforme. E também tem os tumores, né, testiculares, tumores de epidídimo. Por exemplo, o tumor do epidídimo é um cordão espermático e da túnica albugínea. Raros, a maioria são benignos. Os tumores do testículo frequentemente correspondem a neoplasias testiculares, em geral malignas. Tumores benignos são raros, menos de 2% dos tumores. E também tem a varicocele, que é a dilatação da varicosa das veias do plexo pampiniforme. E também estarei citando agora as referências, que estão todas aí.